Drex, o fim da sua privacidade financeira. O seu dinheiro não é mais seu. Essa é a verdade que o sistema financeiro se prepara para impor, e você precisa entender o que está em jogo. A discussão sobre o monitoramento do Pix e a chegada do Drex, a moeda digital oficial do Brasil, transcende a mera inovação tecnológica e entra em uma esfera muito mais delicada, a da privacidade e do controle financeiro individual. O Pix, que revolucionou os pagamentos instantâneos no país, já opera sob um crescente escrutínio. A partir de 2025, novas regras intensificaram a vigilância, determinando que instituições financeiras reportem automaticamente à Receita Federal movimentações mensais que ultrapassem certos limites, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Essa medida, justificada como uma ferramenta para combater a sonegação fiscal e fraudes, na prática, abre uma janela sem precedentes para o fisco sobre a vida financeira dos cidadãos. O argumento de que a mudança não afeta o usuário comum que age dentro da lei ignora uma questão fundamental: a erosão gradual do sigilo bancário, um pilar da liberdade individual. O monitoramento não se limita a grandes transações, mas ao somatório de operações, o que significa que a totalidade dos seus gastos e recebimentos mensais pode ser consolidada e analisada. Paralelamente, o Banco Central aprimora mecanismos como o MED 2.0, que permite o rastreamento de recursos desviados em fraudes por múltiplos níveis de contas, uma medida de segurança que, por sua natureza, amplia a capacidade de rastreabilidade do sistema como um todo. Embora o objetivo declarado seja a proteção do usuário, a infraestrutura tecnológica necessária para tal monitoramento cria um aparato de vigilância robusto e permanente. A linha entre proteger e vigiar torna-se perigosamente tênue. A conveniência do Pix, celebrada por milhões de brasileiros, carrega consigo um custo implícito, a perda de anonimato nas transações cotidianas. Cada café, cada transferência entre amigos, cada pagamento de serviço contribui para a construção de um perfil detalhado de seus hábitos, comportamentos e relações financeiras, tudo acessível e analisável por autoridades. Esse cenário se torna ainda mais complexo com a introdução iminente do Drex. Apresentado como a evolução do dinheiro, o Drex é uma moeda digital de Banco Central, CBDC, o que significa que ele é a própria representação digital do real, emitido e controlado diretamente pela autoridade monetária. Diferente do Pix, que é um meio de pagamento que transfere reais entre contas, o Drex é a moeda em si. Essa distinção é crucial. Enquanto o dinheiro físico permite transações anônimas e o dinheiro em contas bancárias possui uma camada de privacidade garantida pelo sigilo bancário, o Drex nasce em um ambiente digitalmente rastreável por definição. O Banco Central já admitiu que um dos grandes desafios do projeto é justamente equacionar a necessidade de privacidade do usuário com as obrigações legais de monitoramento para prevenir atividades ilícitas. A tecnologia subjacente, que em fases iniciais considerava o blockchain, foi repensada justamente por preocupações com a capacidade de supervisão e a privacidade. A promessa é de que o Drex terá os mesmos níveis de segurança e privacidade do sistema financeiro atual, mas a arquitetura de uma CBDC permite, por sua natureza, um grau de controle e visibilidade muito superior. A questão não é se o sistema será usado para vigilância, mas como e com quais limites. A programabilidade é uma das características mais alardeadas do Drex, permitindo a criação de contratos inteligentes que automatizam transações complexas, como a compra de um imóvel. Contudo, essa mesma programabilidade abre a porta para o que se pode chamar de dinheiro com regras. Teoricamente, seria possível programar o dinheiro para ser usado apenas em determinados locais, para compra de produtos específicos ou até mesmo com prazo de validade. Executivos de grandes bancos já ventilaram publicamente exemplos de uso, como restringir geograficamente o uso de um auxílio governamental ou direcionar um benefício exclusivamente para a compra de alimentos. Embora esses exemplos sejam apresentados em um contexto de eficiência e política pública, eles revelam o potencial de controle comportamental intrínseco à tecnologia. A combinação de um Pix cada vez mais monitorado com um Drex programável e rastreável desenha um futuro onde a autonomia financeira pode ser severamente restringida, transformando cada transação em um dado e cada cidadão em um perfil a ser gerenciado. A narrativa oficial foca nos benefícios da modernização, na eficiência e na segurança, mas deixa em segundo plano o debate sobre o poder que essa nova infraestrutura concede ao Estado. A convergência entre o monitoramento ampliado do Pix e a arquitetura centralizada do Drex cria um ecossistema financeiro onde a privacidade se torna uma concessão, não um direito. A preocupação com o controle excessivo do governo não é mera especulação, mas uma análise lógica das capacidades tecnológicas que estão sendo implementadas. O Drex, como uma CBDC, é fundamentalmente diferente das criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin.
Enquanto estas últimas operam em redes distribuídas sem uma autoridade central, o Drex é a antítese disso, uma moeda emitida e garantida pelo Banco Central, o que lhe confere estabilidade, mas também a submete a um controle absoluto. O código-fonte do Drex, analisado em suas fases iniciais, revelou funcionalidades que permitiriam ao Banco Central, teoricamente, congelar contas, alterar saldos e ter visibilidade completa sobre as transações, alimentando temores sobre o potencial de uso para controle social e político. Embora o Banco Central afirme que o objetivo é aumentar a segurança e a eficiência, e que a privacidade será protegida por lei, a própria existência de tais ferramentas em uma plataforma monetária nacional é um fato sem precedentes. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, serve como um anteparo legal, mas a fronteira entre o monitoramento para fins de segurança nacional e fiscalização e a vigilância indevida é notoriamente fluida. A experiência internacional com CBDCs, como na China, demonstra como uma moeda digital pode ser integrada a sistemas de crédito social, onde o comportamento do cidadão afeta seu poder de compra e acesso a serviços. Críticos no Brasil apontam para esse risco, argumentando que a infraestrutura do Drex poderia, no futuro, ser utilizada para impor restrições baseadas em critérios que vão além da legalidade financeira, entrando no campo da conformidade ideológica ou comportamental. A promessa de que o dinheiro físico não será extinto soa como um paliativo, pois a digitalização forçada da economia tende a marginalizar o uso do papel moeda naturalmente. Projetos de lei que propõem a eliminação gradual do dinheiro físico já tramitaram, mostrando que essa ideia não está fora do radar legislativo. A questão central é a assimetria de poder. Em um sistema onde todas as transações são digitais e centralizadas, o cidadão perde a capacidade de realizar trocas privadas e anônimas, um aspecto fundamental da liberdade econômica. O Drex, ao permitir a tokenização de ativos, como imóveis e veículos, e integrá-los em sua plataforma para transações via contratos inteligentes, aprofunda ainda mais essa centralização. A compra de um carro, por exemplo, poderia ocorrer de forma instantânea, com a transferência do ativo e do dinheiro acontecendo simultaneamente na mesma rede. A eficiência é inegável, mas o resultado é que todo o seu patrimônio e suas transações passariam a existir dentro de um único sistema controlado pela autoridade monetária. Isso representa uma mudança paradigmática na relação entre o indivíduo e o Estado. O dinheiro deixa de ser um ativo que você possui para se tornar uma permissão de uso concedida pelo sistema. A rastreabilidade total, vendida como uma ferramenta contra o crime, também elimina a privacidade de todos os outros. Em um cenário de instabilidade política ou de um governo com tendências autoritárias, o poder de monitorar, congelar ou até mesmo confiscar recursos digitais com um clique se torna uma arma poderosa. A discussão sobre o Drex e o Pix não pode ser apenas técnica, focada em blockchain, segurança cibernética e eficiência. Ela precisa ser fundamentalmente política e filosófica, questionando que tipo de sociedade estamos construindo quando abrimos mão da privacidade financeira em troca de conveniência. A digitalização financeira é um caminho sem volta, mas a forma como ela será implementada definirá o equilíbrio de poder entre o cidadão e o Estado para as próximas gerações. A falta de um debate público amplo e a condução centralizada do projeto pelo Banco Central, sem uma participação mais efetiva do Congresso e da sociedade, são sinais preocupantes de que as implicações mais profundas dessa transformação não estão recebendo a devida atenção. O futuro financeiro que se desenha com a consolidação do Pix monitorado e a implementação do Drex aponta para uma realidade de transparência forçada, onde a privacidade é um luxo do passado. A narrativa de inclusão financeira e modernização, embora parcialmente verdadeira, mascara a criação de uma infraestrutura de vigilância sem precedentes. A ideia de que quem não deve, não teme é uma falácia perigosa que ignora a importância do espaço privado para o exercício da liberdade. A capacidade de realizar transações sem o conhecimento e aprovação de uma autoridade central é uma salvaguarda contra o poder excessivo do Estado. Com o Drex, essa salvaguarda desaparece. A programabilidade do dinheiro que permite, por exemplo, a criação de contratos inteligentes para automatizar pagamentos de impostos ou a liquidação de investimentos, também pode ser usada para fins de controle social. Imagine um cenário onde o governo decide desestimular o consumo de determinados produtos, como bebidas açucaradas ou combustíveis fósseis. Com o Drex, seria tecnicamente viável aplicar uma sobretaxa instantânea no ponto de venda ou até mesmo bloquear a transação. Isso transforma a política monetária e fiscal em uma ferramenta de engenharia social em tempo real. A justificativa pode ser nobre, como a saúde pública ou a sustentabilidade ambiental, mas o precedente que se abre é o de um Estado que microgerencia as escolhas individuais através do controle do seu dinheiro. Além disso, a centralização de todas as informações financeiras em uma única plataforma cria um alvo de valor inestimável para ataques cibernéticos e espionagem, tanto por parte de criminosos quanto de atores estatais estrangeiros.
A promessa de segurança do Banco Central é robusta, mas nenhum sistema é infalível. Uma violação na plataforma Drex não seria comparável ao roubo de dados de um único banco, mas sim a uma crise sistêmica que poderia comprometer toda a economia nacional e a vida financeira de cada cidadão. A exclusão digital é outra preocupação real. Embora o Brasil tenha avançado na bancarização, uma parcela da população ainda depende do dinheiro físico e possui baixa literacia digital. A transição para um sistema totalmente digital, mesmo que gradual, pode marginalizar ainda mais esses grupos, criando uma nova camada de desigualdade. A dependência de smartphones, conexão à internet e familiaridade com aplicativos se tornaria uma condição para a participação plena na economia. A combinação do Pix e do Drex também altera a dinâmica do mercado financeiro. A capacidade do Banco Central de ter uma visão granular e em tempo real de todos os fluxos financeiros lhe confere um poder de intervenção e regulação muito maior. Isso pode levar a uma maior estabilidade, como argumentam os defensores, mas também a uma menor liberdade para o mercado e para os agentes financeiros inovarem fora dos parâmetros estabelecidos pela autoridade central. A competição pode ser sufocada se todas as inovações precisarem se encaixar na infraestrutura e nas regras do Drex. O debate que precisamos ter não é sobre ser a favor ou contra a tecnologia, mas sobre os princípios que devem nortear sua aplicação. Precisamos de garantias legais e constitucionais robustas que limitem o poder de monitoramento do Estado, que definam claramente os limites da programabilidade do dinheiro e que assegurem o direito à privacidade financeira como um direito fundamental. A transparência não deve ser unilateral, do cidadão para o Estado, mas mútua. A sociedade precisa ter clareza sobre como seus dados estão sendo usados, quem tem acesso a eles e com quais finalidades. Sem esse debate franco e a criação de salvaguardas eficazes, corremos o risco de trocar a liberdade e a privacidade que o dinheiro físico, com todas as suas ineficiências, ainda nos proporciona, por uma gaiola dourada de conveniência digital, onde cada passo financeiro é observado, registrado e potencialmente controlado. A questão final que cada um deve se fazer é qual o preço da conveniência, e estamos dispostos a pagá-lo com a nossa privacidade.